que você visitou enquanto candidato. Mas a população compreende muito bem e ela fica satisfeita quando a gente aproxima de sua casa. Hoje mesmo aqui visitando Sol Nascente, visitando o bairro Jardim Esperança, ontem o Alto Colina, visitando os bairros da cidade, a gente sente o carinho, o amor que as pessoas têm para conosco. É muito gostoso, tanto da criança ainda pequena quanto do idoso, né? Então a receptividade ela é muito grande, né? Muitos falam, o Pedro vai ser mal recebido porque foi prefeito, tem a rejeição. Muito pelo contrário. Eu diria que no decorrer aí de 45 dias, visitando aproximadamente a metade da cidade e a zona rural, eu diria metade da população visitando aí, batendo na porta, é claro, encontrando algumas portas fechadas, em que a pessoa está trabalhando, a pessoa não está em casa, mas eu diria que da maioria das casas que eu visitei, raríssimos casos, uns poucos que pode se contar nos dedos, que a pessoa às vezes estava um pouco indisposta, estava um pouco insatisfeita, mas a maioria nos acolhe com o maior amor, com o maior carinho. Eu me sinto aí, graças a Deus, uma pessoa que é bem quista na cidade de Patos de Minas, viu, Cláudio? Eu posso afirmar aqui que a população gosta de mim realmente. Verdade. Ô Pedro, vamos voltar no túnel do tempo. Eu quero voltar com você lá no túnel do tempo. 1900 e lá vai bolinha. 1900 e antigamente. Eu ainda era um rapazinho, tinha mais ou menos a idade de uns 7, 8 anos de idade. Não vou contar a minha idade hoje não, mas eu tinha mais ou menos 7, 8 anos de idade. Mas na hora que eu conto a minha idade, automaticamente vai tirar 7 anos, então já sabe. Vamos voltar lá no túnel. Nós dois temos mais ou menos a mesma idade, não tem, Pedro? Não, eu sou um pouco mais velho. Um pouquinho, né? Um pouco mais velho. Então tá bom. Então vamos voltar lá no túnel do tempo. Do Zé do Afonso. Tinha o bar do Zé do Afonso, ali no bairro Caramuru. Eu tinha mais ou menos uns 6, 7 anos de idade. Lembro de uma bicicletinha que você tinha, Pedro. Lembro de uma bicicletinha que você tinha, que você não desgrudava dela um minuto. Você tinha um ciúme naquela bicicletinha. Lá vai o Pedro Lucas pedalando e dando tchauzinho para todo mundo. Tchauzinho, tchauzinho, tchauzinho e cumprimentando. Não tinha esse que você não cumprimentava. Sim. Todos. Você cumprimentava todo mundo. Todo mundo. Na sua bicicletinha, andando de bicicletinha e dando tchauzinho, cumprimentava todo mundo. Eu com 7 anos de idade, 6, 7 anos de idade, acho que eu tinha uns 6, 7 anos, 8 anos, não sei quantos anos. Eu só sei que eu ficava muito ali com meu pai, ali naquelas redondezas ali próximo ali. Então eu via você passar com a bicicletinha e cumprimentar. E muitas vezes também, cumprimentando todo mundo, batendo papo, conversando, parava, descia da bicicleta e ia conversar com as pessoas. Esse era o Pedro Lucas, e é o Pedro Lucas até hoje que eu vejo, que você ainda tem esse carinho especial com o pessoal, ainda cumprimenta todo mundo, não tem inimigo, não tem esse. Você fala que se você não comenta, que você não cumprimenta, você cumprimenta todo mundo. Esse é um diferencial. Às vezes você não consegue ir na casa de todo mundo, mas você cumprimenta aqueles que você vê na rua, você cumprimenta com satisfação, com alegria, com aquela devoção que você tem, né? Que você é uma pessoa muito religiosa, a gente sabe disso, mas você cumprimenta com o coração. A gente vê que é com o coração, Pedro. Realmente esse dom, eu tenho ele desde criança, desde que eu me conheço por gente, né, que tem aquele período que você é recém-nascido, não tem como você dizer que teria condições de dizer do meu carinho com as pessoas quando eu era recém-nascido. Mas a partir do momento que eu comecei a me dar por gente mesmo e dizer que eu já poderia cumprimentar as pessoas e ter o respeito, logo aí nos primeiros, talvez 7, 8 anos de idade, desde o tempo de escola, Grupo Escolar Mineiro Afonso, sempre muito querido, levava às vezes frutas da chácara da minha mãe ali, para os colegas de escola, levava alguma verdura, mesmo que pouca ali, uma cebolinha, uma batata doce para ajudar na sopa da escola, para ajudar os coleguinhas. Então desde ali a gente já tinha esse carinho com as pessoas, é um dom que Deus me deu, né, um dom do respeito, da amizade, do carinho com as pessoas, desde o tempo das lavadeiras, lá na chácara onde nós moramos, eu era pequeno ainda, pegava parte do alimento que tinha em casa e levava para as lavadeiras que estavam lá no fundo do quintal, na mina, né? Uhum. Tinha dia 30, 40 lavadeiras, porque não tinha água na região
água potável na região do Caramuru e Cerrado. Então, como lá em casa era uma chácara que tinha uma mina d'água, as lavadeiras iam para lá e eu estava sempre presente ali buscando servir essas pessoas com o pouco que tinha. E isso me fez uma pessoa muito querida em Patos de Minas, graças a Deus, né? Já se passaram aí, eu estou com 57 anos de idade. Você contou a sua idade. Quando a minha idade é essa, eu faço agora em dezembro. 57 anos. E isso me fez com que as pessoas que começaram a gostar de mim naquela época, por exemplo, eu estive aqui na comunidade de Matos Fernandes esses dias, e uma senhora falou assim, eu queria ver o Pedro, porque desde o tempo de lavadeira lá no bairro Cerrado, ele já tinha um carinho por mim, ele era criança, e eu queria vê-lo. Eu tenho um carinho especial pelo Pedro. Aí nós fomos lá visitá-la, a mulher realmente, ela nos abraçou e quase abraçou mesmo, né? Mesmo com esse período de Covid, mas eu não poderia rejeitar o abraço dela. Isso, me abraçou e começou até a derramar lágrimas e dizer da gratidão que ela tinha por mim, porque quando eu era criança, algumas vezes eu conseguia até matar a fome dela, que estava lá lavando roupa, né? Então isso aí traduz um Pedro, eu não diria um Pedro folclórico, mas um Pedro que realmente tem uma história com a população de Patos de Minas, né? Nem sempre dando conta de agradar a todos, mas sempre buscando ser um Pedro sincero, um Pedro honesto, um Pedro amigo e um Pedro que sempre buscou fazer o bem, né? Então, pode ter certeza absoluta, Cláudio, as suas palavras, elas são verdadeiras, porque essa minha tradição da bicicleta, essa minha tradição de cumprimentar as pessoas, às vezes cumprimentar até a pessoa que eu não conheço, né? Vou passar na rua, tudo bom, meu senhor, tudo bom? Tudo bem, minha senhora? Então as pessoas, eu nem conheço a pessoa, mas eu cumprimento porque a pessoa me conhece. Então eu tenho que dar essa liberdade a ela para que ela possa se aproximar, para que ela possa, além de tudo, é um dever de qualquer ser humano, né? Eu diria esse bom modo, esses bons modos que hoje não tem mais, e que acaba trazendo para as pessoas um momento de alegria, né? Principalmente quando a pessoa está ali naquele momento frágil, um momento quase depressivo, e quando ele escuta um boa tarde, um bom dia, uma boa noite, um abraço, um beijo no coração, como eu costumo dizer, para aquela pessoa você pode ter certeza absoluta que é um grande ganho. E para mim também, é claro, né? Quando eu digo, eu sinto bem em dizer com essa pessoa, mas eu tenho sentido nas pessoas que elas recebem isso aí com muito carinho. Pois é, então a gente vê, né? Eu tive essa lembrança sua, e há poucos dias atrás eu estava até conversando com alguns colegas e amigos, falando a respeito de você, do seu trabalho, dessa sua candidatura de novo à Prefeitura Municipal de Patos de Minas. E conversando com os colegas e amigos, falei de você, Pedro. Falei, olha, eu conheço o Pedro há muitos anos. Sei do potencial, sei do carisma, sei da boa vontade que o Pedro tem. O Pedro é um cara que, para ele, o certo, errado é errado e pronto. E não tem duas conversas. Ele não aceita. Então, lembro, né, quando você lidava com os seus assuntos dentro da cidade, como prefeito, ali tinha que ser dentro do parâmetro legal, dentro da legitimidade, dentro do certo mesmo. Então, eu comentando com os colegas meus, eu falei assim, a questão do Pedro é essa, certo? Ele mostra o serviço dele dentro da legalidade. Se é legal, vai acontecer. Se é ilegal, ele vai estudar e vai ver o que pode ser feito, né, Pedro? Então eu conversei com as pessoas, falei, olha, o Pedro, conheço ele, amigo pessoal de muitos anos, desde pequeno, eu acompanho o Pedro, os trabalhos dele como vereador, foi eleito várias vezes, depois você vai falar aí para mim quantos mandatos de vereador que você já teve, passagem lá na Câmara Municipal, vários projetos em Patos de Minas, vários projetos que você fez na Câmara, fiscalização. E depois eu vou comentar um negócio também, Pedro, que eu já visitei você várias vezes lá no seu gabinete, quando você era vereador, e eu tenho uma recordação muito boa, que eu nunca esqueci. Quando eu cheguei lá no seu gabinete, eu quero comentar com você uma coisa que eu vou contar daqui a pouquinho pro pessoal aí, viu? Já, vou deixar você curioso, e já eu vou contar o que é, que uma vez eu cheguei no seu gabinete, eu até assustei a hora que eu vi. Eu assustei. Não acredito que o Pedro vê isso aqui tudo e confere isso aqui pasta por pasta. Eu não acredito. Daqui a pouquinho eu vou contar o que é.
Pedro, e comentando com essa pessoa, eu falei de você, falei dos seus trabalhos, da sua corrida aí à Prefeitura Municipal de Patos de Minas. Falei, pode confiar, gente boa, pelo que eu conheço, de minha amizade, uma pessoa certa, honesta com as coisas, certo é certo, errado é errado e pronto. Pedro não tem duas conversas não. Olha, Cláudio, eu acho que é necessário que a população conheça um pouco mais do Pedro Lucas, né? Por exemplo, nós temos fatos históricos. Quando cheguei à Câmara Municipal de Patos de Minas em 1989, o primeiro projeto de lei que eu consegui aprovar foi justamente a conceder a gratuidade do transporte coletivo urbano municipal para os portadores de necessidade especial na época. Hoje está até com a nova nomenclatura. Foi um projeto difícil de passar e nós conseguimos naquela época levar especialmente os alunos da APAI, seus pais, seus professores, né, a família APAI, para que nós pudéssemos aprovar aquele projeto naquela época. Nós aprovamos em Patos uma lei, talvez a primeira do país na época, que foi criar justamente o passe-fração para resolver o problema da falta de troco do transporte coletivo urbano municipal que tínhamos na época. Para que nós pudéssemos criar essa lei, nós tivemos que ter autorização do Ministério da Fazenda e do Banco Central na época. Nós criamos na época uma moeda, né? Porque esse passe ele era entregue pela empresa concessionária de serviço público de transporte coletivo como uma moeda. Suponho eu hoje que o coletivo fosse 89 centavos, esse passe valeria 11 centavos porque não tinha moeda fracionada, tinha dificuldade de moeda fracionada, e era um problema seríssimo no transporte coletivo. Era briga direto, era polícia, era envolvimento de polícia com o transporte coletivo, era a população reclamando. Então nós criamos esse passe fração e na época resolvemos o problema da falta de troco, que graças a Deus, a partir daí já não houve mais esse problema. Entendi. Ou seja, nós instituímos uma forma de ter uma solução para um grave problema na época, e inclusive autorizado pelo Banco Central e pelo Ministério da Fazenda. Um fato que eu diria inédito, né? Nós trabalhamos muito para que pudéssemos implantar em Patos de Minas, ali em 1993, o Banco de Sangue no centro, né? Foi um trabalho, uma luta nossa, e assim vai. Foram 24 anos como vereador, 20 anos como vereador, 5 mandatos, né, consecutivos. 5 mandatos. 5 mandatos, né? E isso nos deu uma base muito grande para o conhecimento legislativo, né? Ajudamos a elaborar a lei orgânica do município, fizemos várias emendas ali na lei orgânica, assegurando nela direitos sociais do cidadão, assegurando nela um atendimento igualitário à população. Então, o nosso passado, pelo nosso tempo que foi junto ao Legislativo, o nosso passado como vereador, ele tem uma história de trabalho, uma história que os seus amigos, os seus internautas aí, eles podem saber que realmente nós temos muito como vereador. Se eu fosse dizer a quantidade de feitos, apesar que não é mais que dever, né, do homem público na época, eu era assalariado, eu recebia o salário por parte do Poder Legislativo, então eu fazia aquilo que era meu dever, era a confiança que as pessoas tinham me dado e, acima de tudo, tinha o salário pago pela população. Então você tem que corresponder àquele salário que é pago pela população. Depois veio o mandato de prefeito e, com o decorrer da nossa live aqui, nós vamos falando, né, aqui que nós conseguimos a fazer no decorrer desse período. Agora eu quero falar para você, Pedro, que quando eu sempre fui curioso, então eu sempre visitei os gabinetes dos vereadores. Fui em todos os gabinetes, todos. Sempre quando entra a nova turma de vereadores, eu sempre vou lá e visito todos os gabinetes para ver como é que estão. Sempre volta e meia eu estou indo lá para ver como é que estão os trabalhos, a gente vê se o pessoal realmente está trabalhando, como é que é o atendimento, aquela coisa toda. Então nessa época, quando você era vereador, né, você foi vereador várias vezes, 5 mandatos, e algumas vezes eu fui no seu gabinete. Fui recebido muito bem, né, pela sua pessoa, pelos seus assessores, né, e cafezinho, né, atenção acima de tudo. E teve uma coisa que eu notei, Pedro, que nos outros gabinetes eu nunca tinha visto, mas eu vi várias vezes no seu gabinete uma pilha de pastas, de folhas em cima da sua mesa, lá onde você sentava para conferir uma por uma. Eu perguntei lá a um dos assessores, o Pedro confere isso aqui tudo?
Eu não acreditei. É verdade isso, meu Pedro? Olha, Cláudio, é verdade? Quando eu cheguei na Câmara Municipal... Eu vi. Quando eu cheguei na Câmara Municipal em 1989, tinha apenas uma sala que era destinada à contabilidade, à tesouraria, e a Câmara funcionava ali em cima do segundo andar do Palácio Cristais. Sim. Entrada pela Rua José de Santana, né? Entrava ali na escada, subindo a escada. E eu cheguei e pedi licença ao contador na época, o Taquinho, né? Zé Eustáquio. Falei, Taquinho, deixa eu me alojar junto com você aqui, porque o Pedro na sala já é pequeno, mas vou deixar. Por quê? Porque realmente os vereadores, eles não tinham costume de um atendimento diário à população, como eu implantei na Câmara Municipal de Patos de Minas. O vereador ele ia lá nas reuniões, meus vereadores antigos, ia nas reuniões ali 3, 4 vezes por mês, e não tinha aquele atendimento constante igual eu implantei na Câmara. Então, a partir do momento que eu cheguei, ele tá aqui, me deu um espaço na pequena sala dele, então eu alojei, coloquei uma mesa, 2 cadeiras, uma para mim e uma para atender o cidadão, e ali comecei a atender o cidadão. E criando aí uma necessidade que os demais companheiros pudessem, com o passar do tempo, acompanhar aquela ideia de que o vereador teria como obrigação atender o cidadão no dia a dia, né? Cheguei a ser chamado por alguns cidadãos de Patos que eu estava usando a política como profissão. Realmente era uma profissão, né? Eu ganhava meu salário daquele trabalho, então eu tinha que ser um profissional naquele momento, como sou, a política para mim é uma missão. Mas ali eu tenho que ser profissional também, porque eu recebo por aquilo, né? Eu acho que quando você recebe o salário, você tem que prestar o serviço devido. É uma profissão, né? Sim. Então, eu implantei naquela época aquilo que acontece hoje em Patos. Os gabinetes, né, o atendimento diário. E sempre fui muito dedicado à fiscalização, à observação de documentos, a ver o que acontecia no município. E realmente eu recebia as pastas, eu cobrava da contabilidade. E naquela época ainda não tinha a modernidade que temos hoje, né? Isso foi na década de 1989, foi logo no primeiro ano de mandato. E vários outros subsequentes eu fiz isso, né? Por todo o período de 20 anos de república. Então eu sempre gostei de verificar documentos. Às vezes achava detalhes de erros que precisavam ser corrigidos, né? E eu ligava para a contabilidade, falava, está errado, os números não batem. E geralmente, ou eu diria quase que sempre, a correção era feita imediata porque tinha um erro, né? Eu sou muito perfeccionista, sou muito detalhista, e eu acho que é importante isso, porque uma vírgula às vezes ela tem um sentido totalmente diferente, né? Se você bota um 0 a mais, você dá um valor totalmente diferenciado a uma compra, a um pagamento, né? Então, por isso eu me via na obrigação de fiscalizar os atos, tanto do executivo quanto do legislativo, bem como legislar. Sempre fiz muitas leis. Patos de Minas hoje, grande parte de prédios que estão construídos hoje são através de leis complementares que eu fiz na época, porque o zoneamento urbano não permitia, às vezes, construir um prédio com um elevado número de andares. Então nós mudamos várias leis, né, atendendo vários pontos da cidade, fazendo com que a cidade pudesse ser verticalizada, crescer, porque tinha aquele entendimento antigo, não, a cidade não pode crescer muito, porque a rede de esgoto não aguenta, porque o asfalto não aguenta, aquela metodologia que não era a realidade. E a partir daí nós criamos várias leis. Enfim, legislamos e fiscalizamos durante 20 anos, graças a Deus. Resumindo, é isso que você falou. Você legislou, fiscalizou tudo que havia, né, no poder público, que foi seu alcance. Você conseguiu fazer o seu trabalho de vereador. É o que a gente sempre fala para as pessoas, né? Como a gente tem que saber escolher os nossos candidatos, é por isso mesmo. Porque você tem que escolher candidatos que sabem realmente assumir esse compromisso de fiscalizar e legislar, que é a função do vereador, certo? Então fica uma dica aí para senhores vereadores, futuros vereadores de Patos de Minas, né? Os nossos candidatos aí. Pedro, agora falando um pouquinho mais, o pessoal está comentando aí, está batendo papo com a gente aí, né? Tem gente aqui, ó, tá mandando aqui um boa noite para nós. Deixa eu ver quem mais. A Denise Regina, a Edinalva Silva, boa noite, Edinalva. Silvana também, boa noite. Marcelo aqui, ó, Marcelo Levino. Ô, Marcelo Levino! Grande Marcelo, gente boa. É outra figura, né, Pedro? Indispensável, que é um cara que realmente a gente vê ali uma grande humildade nesse Marcelo, né, cara? O Marcelo foi uma dádiva que Deus nos deu nesse período, né? E que com certeza, se formos bem sucedidos, será um grande parceiro nosso,
na condição de candidato a vice e posteriormente sendo eleito como vice-prefeito. Ele é um sujeito que tem um trabalho maravilhoso no social, no esporte, como servidor público municipal. Nós buscamos dentro do servidor público municipal um companheiro de chapa e realmente foi uma dádiva que Deus nos deu, porque estávamos ali discutindo quem que seria vice, vários nomes em discussão, né? E o Marcelo, que nunca foi candidato a nada, surgiu aí numa conversa minha e da Gleide, o Espírito Santo iluminou, e nós o convidamos e ele entendeu como uma missão também, né? E aceitou o convite para fazer parte dessa chapa. E ele realmente é uma pessoa diferente, uma pessoa de fé, um homem de família, é uma pessoa que Deus colocou no meu caminho e que tenho certeza absoluta que será para o povo de Patos de Minas, se bem sucedido formos, um grande ganho no que tange a sua ocupação na condição de candidato a vice-prefeito. Marcelo, grande abraço para você, viu, Marcelo? Um abraço do locutor Cláudio Rodrigues para vocês, sucesso aí, tá? Sucesso para vocês aí, que tudo vai dar certo se Deus quiser, tá? Pedro, eu gostaria que, né, as pessoas que estão nos assistindo aí, pelo nosso Facebook também, a gente vai passar também pelo nosso YouTube, estamos também pelo YouTube, esse nosso bate-papo especial com o locutor Cláudio Rodrigues, sem vínculo de rádio e TV, um bate-papo especial com os nossos colegas e amigos da nossa rede social do Facebook, dos nossos seguidores. Eu gostaria, Pedro, que você falasse do Pedro Lucas prefeito, dos seus futuros projetos, do que você já alcançou nessa sua missão para a nossa querida Patos de Minas e região, e que você falasse do Pedro Lucas prefeito para nós aí, para os nossos amigos, colegas e seguidores. Olha, Cláudio, os seus amigos do Facebook e do YouTube, eles vão conhecer um pouquinho da história daquele Pedro Lucas, que foi prefeito entre 1º de janeiro de 2013 e 31 de dezembro de 2016. É o Pedro Lucas que trabalhou muito, que fez muito na história de Patos, mas que pouco divulgou, né? Nós optamos na época em reduzir o gasto com a publicidade e aplicar os recursos financeiros no social, na Casa das Meninas, na Vila Padalaô, na Casa da Acolhida, enfim, fazer com que o social, a cultura, os grupos folclóricos pudessem ter um valor especial na administração pública, né? Então isso aí aconteceu e nós então divulgamos pouco, mas eu tenho orgulho de bater no peito e dizer que nós temos números que não mentem, né? Quando os números não mentem, é só recorrer dados concretos da Prefeitura Municipal que você vai ver fatos que aconteceram durante essa gestão, né? Eu fui o prefeito que mais construiu creches na história do município, ou foi construção ou foi ampliação, né? Os dois, construção e ampliação, né? O prefeito que mais fez postos de saúde em Patos de Minas na história, inclusive aqui no bairro Jardim Esperança, um posto maravilhoso, que é a Unidade Básica de Saúde, mas o cidadão, ele conhece pelo o nome popular, né? Se eu falar Centro Municipal de Educação Infantil, o cidadão não sabe que é uma creche, certo. Muitos deles, né? Então a gente respeita aqueles que sabem a nomenclatura nova, mas gosta de falar o popular para aqueles que ainda estão naquela tradição da creche e do posto de saúde. Foi o prefeito que mais conseguiu patrulhas mecanizadas para a zona rural de Patos de Minas, trazendo aí 14 patrulhas mecanizadas. O prefeito que mais cobriu quadras poliesportivas na história do município. O prefeito que mais conseguiu casas populares na história do município. Eu diria que em torno de 1.900 moradias populares, né? Entre eles os orgulhosos conjuntos habitacionais Pisolato, Jardim Quebec e também na comunidade de Major Porto, ali o primeiro conjunto habitacional rural do país, financiado pelo governo federal, mas que houve a interferência do município. Se não houvesse, não tivesse interesse, automaticamente não teria vindo, né? Eu diria que foi o prefeito que criou o passe escolar 100% gratuito, a primeira cidade do Brasil que é 100% gratuito o passe escolar, nós conseguimos aprovar na Câmara. Foi o prefeito que valorizou o servidor público municipal, foi o prefeito que muito fez pelo social, e eu poderia te dizer aqui que se você procurar dentro dos anais da história do município, nós temos aí um grande feito, né? Um grande feito.
Trouxemos a Minas Mais Alimento, que é a predileta, trouxemos o Olho Vivo, o sistema de monitoramento, câmeras de monitoramento espalhados pela cidade para atender aí aquela demanda da Polícia Militar, né? O prefeito que fez a interligação dos bairros Vila Rosa e Jardim Paulistano, problema seríssimo que ele tinha, a comunidade, inclusive, ela tem um reconhecimento por isso. O prefeito que fez com que a Avenida Ivan Borges Porto, com seu sério problema de águas pluviais, fosse resolvido, né? Que iniciou grande parte das obras da bacia do Córrego Água Limpa, resolvendo aí grande parte dos problemas existentes. Enfim, números não faltam, né? Números não faltam. E se a população quiser realmente conhecer esses números, nós inclusive soltamos em PDF os nossos feitos, que não é mais que obrigação também, não, Cláudio. Eu te diria que é um dever nosso, né? É o dever do homem público. Mas é porque muitos prefeitos batem no peito e falam, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquilo outro. Muitos deles fizeram endividando o município, contraindo empréstimos. Eu não contraí nenhum empréstimo. Eu paguei empréstimos de 30 anos atrás. Eu paguei empréstimos de prefeitos que veio lá na década de 80, que estavam em aberto. Eu não contraí empréstimo, né? Eu não recebi recurso do BID, nem do BID. Você teve que assumir a sim, conta sim. dos prefeitos antigos. Sim, eu não recebi recurso a fundo perdido do BID, nem do BIRD, nem do Banco Mundial. Então nós fizemos, trabalhando com projetos, buscando apoio de deputados federais e estaduais, ligados ou não a Patos e Minas, e, acima de tudo, recorrendo constantemente aos governos federal e estadual, indo constantemente a Brasília e Belo Horizonte, porque se tinha uma ambulância para Patos, eu saía daqui de madrugada e voltava na madrugada do outro dia, mas a ambulância ficava garantida para Patos, né? Eu me lembro que quando eu cheguei em Brasília, não foi a convite, a convocação da ANAC e do DCE, do Departamento de Aviação Civil, eles nos pediam uma solução para o aeroporto de Patos e Minas. Já tinham 8 multas caríssimas aplicadas no aeroporto. E quando eu cheguei a falar, mas tem que enfim, o prefeito de Patos apareceu. Eu tenho aproximadamente 8 anos, nós estamos aí procurando o prefeito de Patos e aqui não aparece. Então, fomos lá, buscamos resolver o problema do aeroporto, né? Buscamos pavimentar a estrada de Serrinha e Sumaré, as primeiras estradas rurais pavimentadas na região. Tudo isso através de ações de governo. Porque se o prefeito não busca uma ação de governo concreta, ele vai ficar só reclamando, não tem recurso, o governo federal não tem, o governo estadual não tem, mas tem. Um dia, Cláudio, eu cheguei em Patos de Minas, vim de Brasília, já por volta de 1h da manhã. Quando cheguei em casa, minha esposa falou assim, você tem que ir lá em Montes Claros, 9h da manhã, você tem que estar lá amanhã, 9h, porque a Codevasf vai dar uma patrulha mecanizada para Patos. Mas se você não chegar até 9h, automaticamente essa patrulha será encaminhada por outro município. Nossa. Liguei para o motorista, falei, daqui a pouquinho nós estamos de volta para a viagem, vamos para a estrada. Tem que ir para a estrada, né? O motorista já com idade, eu estou aqui com 44 anos de estrada, mas com uma boa vontade, um interesse de ajudar. Vamos embora, senhor prefeito. Vamos embora. Chegamos lá em Montes Claros quase na hora, quase passando a hora. Mas a patrulha mecanizada veio e me parece, eu não sei se foi para Contendas ou Lanhosos, foi para uma das duas comunidades. Mas veio. Por quê? Porque houve ação de governo, houve interesse do prefeito em correr atrás. Não, se eu falasse, não vou, estou cansado, deixa para depois, perderíamos esse grande benefício. E assim foi várias e várias andanças, especialmente pelas duas capitais da federal e estadual, em busca de pequenos, médios e grandes recursos, aos quais nos deu base para fazermos um governo, que eu diria um governo histórico, porém um governo não divulgado à época. Agora, sobre a divulgação, você falou, no setor da imprensa, da Prefeitura Municipal de Patos de Minas, quando você entrou, né, para governar a cidade, foi eleito prefeito de Patos de Minas, você fez esses cortes. Você já explicou bem aí, né, que foi cortes que foi enviado para outros locais, para cobrir outros, né, para dar suporte em outros lugares, não é isso? Sim, então, necessidade. Você fez vários cortes. Sim, o município tinha necessidade de aplicar no social, né? Isso. E eu não tinha recursos suficientes. Aí eu falei, então aqui economizar um pouco na publicidade e aplicar no social. Não que havia uma resistência
do prefeito com a imprensa. Muito pelo contrário, tem um respeito enorme, né? Um respeito enorme para todas as emissoras de rádio e televisão, mesmo elas, às vezes, algumas delas, aplicando aquele chamado bate, procurando que o prefeito cedesse, né? Apanhamos muito, né? Se tinha um buraquinho na rua aí, uma espessura mínima, ele se tornava uma vala, né? Se tinha um pequeno mato na rua, se tornava quase uma floresta de mato, né? Mas nós suportamos aquele período, não diria toda a imprensa, mas teve alguns órgãos de imprensa que fez isso. Então, mas eu tenho respeito por eles, tenho admiração e tenho gratidão, porque realmente foi através do trabalho da imprensa que eu cheguei a onde estou, né? Eu era simplesmente um presidente de bairro, simplesmente um presidente da Associação dos Comerciais de Patos de Minas, e cheguei a prefeito de Patos. Então, graças a uma divulgação que foi feita no decorrer desses anos, que a imprensa me deu oportunidade. Só porque nesse momento que eu era prefeito, eu tinha que priorizar, ou gastava com a publicidade, ou aplicava no social. Você preferiu aplicar no social? Sim, lado que... mas sempre respeitoso, viu, Cláudio? A imprensa eu tenho por ela um carinho especial. Com certeza. E agora, eleito a prefeito de Patos de Minas, isso muda? Ou você vai continuar o mesmo esquema, aplicando essas outras verbas aí que seria talvez para divulgação, para a imprensa? Vai continuar o mesmo trabalho ou você vai mudar algumas coisas do seu modo de governar? Olha, a experiência nos manda a evoluir cada dia mais, né? E com certeza nós queremos evoluir em todas as áreas, né? Eu te diria que tenho experiência, tenho conhecimento, né? Eu tenho uma sabedoria divina, mas a cada dia eu tenho que aprender mais, né? Eu tenho que buscar aprender mais, a buscar a ser mais sensível, a ser mais do diálogo. Não que eu não fui no passado, mas você tem que crescer, porque se você não cresce, você acaba estagnando no tempo, e isto torna-se um prejuízo na vida pessoal, na vida administrativa e no próprio sistema de governo. Claro que com certeza nós abriremos para a imprensa o maior diálogo, né? Temos que ter um respeito recíproco, não adianta eu ter respeito e não receber respeito, né? Eu acho que tem que ser um respeito recíproco, e com certeza absoluta, aqueles que são ligados à imprensa, que são órgãos de imprensa, eles terão um carinho ainda maior da nossa parte, terão uma abertura maior ainda da nossa parte. Não que nós fechamos as portas para a imprensa, mas pelo contrário, foram várias entrevistas, inclusive saindo de Patos para ir a Uberaba e Uberlândia, dar entrevista para o canal de televisão ou para o canal emissora de rádio, e nós queremos seguir essa linha, valorizar a imprensa, o valor que ela tem, e a imprensa tem um valor sem sombra de dúvida. Não que jamais eu queira calar a imprensa, né? Falar assim, você vai calar a imprensa concedendo benefícios. Não. E a imprensa também não quer isso. A imprensa, ela tem uma seriedade, ela tem uma forma de agir, ela tem que ser imparcial, né? Eu acho que ela tem que falar a verdade dos fatos e dando ao administrador o direito de resposta em tempo hábil, né? Porque o que acontecia, Cláudio? Por exemplo, chegava uma emissora de televisão ou de rádio no gabinete, olha, nós acabamos de entrevistar a senhora no bairro que reclama de um grande buraco na sua rua. E essa matéria daqui 15 minutos vai ao ar. Como é que eu vou falar da matéria se eu não fui lá ver se o buraco era grande mesmo? Né? Não tinha como. O espaço de tempo ele era mínimo. A imprensa teve, aquele órgão de imprensa, teve um tempo longo para ir lá entrevistar aquela senhora, filmar aquela matéria, mas ela não me mostrava a matéria, não me mostrava a senhora falando e queria que eu falasse em cima da matéria. Eu não poderia, né? Poderia estar dando um tiro no pé. Então o que eu falava? Gente, quando quiserem falar comigo, ou falar com um dos secretários, ou um dos diretores da pasta, que venham com tempo hábil para que a gente possa verificar. Porque não existe nada melhor do que uma imprensa séria, uma imprensa imparcial e uma imprensa que traga a verdade dos fatos. E a partir do momento que ela traz a verdade dos fatos, ela ajuda o administrador a governar seu município, né? Então, é esse o nosso pensamento. Eu tenho certeza que a imprensa, ela tem, claro que ela tem que mudar alguns posicionamentos, ela não pode ser política, né? Às vezes ela deixa de um lado a imparcialidade para ser política, porque ela é ligada a um grupo político. Não pode. Ela tem que fazer a crítica tem que ser construtiva, ela tem que ouvir os dois lados, mas ouvir com o tempo que
o administrador possa, então, buscar se informar para responder àquele cidadão e a necessidade de corrigir aquele erro. Verdade, você está certo. Corretíssimo, é isso mesmo. Ao mesmo tempo que se faz uma matéria, ao mesmo tempo tem que chegar também no prefeito, nos órgãos que tomam conta dessa área, para saber qual que é a posição. Né? Se eu vou lá e falo de um buraco, né, faço a reportagem, eu tenho que segurar aquela matéria antes de jogar no ar, eu tenho que ir lá e mostrar, seja para o secretário de obras, seja para o prefeito, para quem for, o entrevistado, e mostrar a situação, se há como resolver esse problema. Então, é o direito de resposta, porque simplesmente a gente não pode ir na última hora, igual você falou aí, né, Pedro? Ia sempre nas últimas horas, para mostrar, nem dava tempo de você ver a matéria. E você dá minutos. Minutos, né? Nem horas, né? Minutos. Já, vamos colocar a matéria no ar. Você tem que falar sem você saber, sem se inteirar do assunto. Tá? Então, você está corretíssimo. É dessa forma que a imprensa também tem que agir, né? Tanto o tempo certo para a entrevista, como o tempo certo também do direito de resposta, né, diante dos órgãos responsáveis. Pedro, para nós é uma satisfação muito grande, para mim, né, o locutor Cláudio Rodrigues, ter você na minha rede social, né, entre os nossos amigos, colegas, parceiros, seguidores, aqui pelo Facebook. A gente tem um carinho enorme para essas pessoas que sempre nos acompanham, os nossos trabalhos, de estar aqui com você, com o seu colega também, parceiro de campanha, né? E o que a gente gostaria de desejar para você é muito sucesso mesmo, que você consiga chegar lá e vir a ser, né, novamente o prefeito de Patos de Minas, governar de novo a nossa cidade, a nossa região, né, com novas ideias, né, com experiência mais larga, né, da vontade de fazer isso, aquilo e levar isso, né, levar o Patos de Minas a um topo melhor, deixar as pessoas mais acreditadas nas coisas, né, porque a gente tem pessoas que hoje a gente conversa com algumas pessoas, tem pessoas que falam assim: eu não acredito mais em candidato, porque eles vêm aqui e falam a mesma coisa todo ano, promessas e promessas em cima de promessas, e chega lá e não faz. A gente sabe que o tempo de 4 anos que um prefeito tem de fazer, de realizar, de buscar, é pouco. Eu concordaria, se fosse eu, colocaria que o prefeito, um vereador, o prefeito que seja, ele teria que ter mais tempo, não seria 4 anos, teria que ser mais de 4 anos, para buscar resolver muitos problemas, principalmente Patos de Minas, que se enfrenta vários tipos de problemas na saúde, em questão de moradia, esse Rio Paranaíba que está precisando de ter uma atenção maior, né, que a gente vê as redes de esgoto caindo no Rio Paranaíba, peixes adoecendo, morrendo, que eu já vi, eu vi com meus próprios olhos, não é gente que me contou, que eu também gosto de ir lá no Rio Paranaíba, de ver a paisagem, de até pescar, de arriscar até pegar um peixinho no rio. Então eu vi muitos peixes boiando, morrendo, com o esgoto caindo a céu aberto. Eles tiraram aquele esgoto lá do bairro Padre Eustáquio, ali no finalzinho do bairro Padre Eustáquio, no Poção, que eles falam Poção, e jogou o esgoto lá do lado de uma fazenda aí, que eu não vou falar o nome da pessoa, né, para não comprometer essa pessoa, mas jogou o esgoto bem mais para frente, a céu aberto, que nós temos as filmagens. Eu tenho a filmagem, tá? Se alguém quiser, eu mostro a filmagem depois. Eu fui lá e nós filmamos. Então a gente precisa de uma atenção maior para o nosso Rio Paranaíba, para a saúde principalmente. Tem pessoas que vão lá no regional, que vão lá primeiramente na UPA, claro, e depois morrem à míngua, pega bactéria, vírus, lá esperando, lá tomando remédio, esperando um atendimento no regional, um internamento no regional, uma operação, né? A pessoa às vezes precisa ser operada, tem que esperar uma vaga no regional. O regional, Pedro, nunca vai deixar de ser um campo político, nunca vai acabar. A gente já vê que a construção foi um modo que os políticos brigou em cima disso aí, que ganhou muitas eleições em cima disso aí. Agora, a situação do atendimento do regional, que piorou mais ainda, que as pessoas, por exemplo, se você sofre um acidente, primeira coisa, você tem que ir lá para a UPA. Lá na UPA você vai receber um pré-atendimento,
para depois ser transferido para o hospital regional. Aí, sabe lá se tem vaga. Tem pessoas, Pedro, que lá na UPA tem 40 dias que está esperando um internamento no regional. Tem 40 dias. E às vezes morrem à míngua. Tem pessoas que é caso sério, tem que acionar a promotoria, tem que chamar advogado, tem que chamar a imprensa para mostrar essa situação. Então esperamos que o próximo prefeito que for governar Patos de Minas, que olhe isso com uma atenção maior. Que não adianta fazer hospital. Vamos fazer mais um hospital. Vou fazer mais hospital, não sei o quê. Não tem nem para a UPA, nem para o regional atendimento. Vai ter para outro hospital, Pedro. É o que eu penso. Tá aqui o meu desabafo. Eu espero que você, Pedro, caso seja eleito, certo? Que você olhe essa saúde em Patos de Minas com o carinho que o povo merece, viu, Pedro? Cláudio, eu diria a você que quando fui prefeito, nós preocupamos com a alta complexidade, né? Nós compramos tomógrafo, nós compramos raio-x, nós valorizamos os prestadores de serviços do SUS, tanto nos exames de rotina quanto de alta complexidade. Nós buscamos manter a cardiologia no Hospital Veracruz na época, nós buscamos manter a oncologia no AZ do Noroeste, ali próximo a São Lucas, nós buscamos fazer com que a nefrologia do Hospital São Lucas pudesse atender a hemodinâmica com muito respeito, muito carinho aos cidadãos. Nós buscamos fazer com que o TFD, o tratamento fora do domicílio, fosse um atendimento especial às pessoas. Hoje realmente a gente tem ouvido aí várias reclamações. Tem pessoas aí esperando há 60 dias uma cirurgia no hospital regional em casa, com o pé quebrado, com a perna quebrada, com o braço quebrado, né? Nós temos um hospital São Lucas que era uma referência para o SUS na região, hoje com uma condição muito precária, e nós queremos e iremos, se Deus quiser, se eleito formos, trabalhar para que ele possa ser um hospital regional, buscando aí uma parceria de 33 municípios que compõem a macro-região noroeste do estado de Minas Gerais, né? Através de um arrendamento daquele hospital. Nós buscaremos, inclusive, compor esforço de um termo de ajustamento de conduta aí, buscando o Ministério Público Estadual e Federal. Por que disso? Porque não pode o município de Patos assumir essa responsabilidade sozinho, né? Nós somos macro em saúde, nós temos uma superintendência regional de saúde, nós temos que trabalhar numa parceria para que os municípios também se comprometam com o atendimento de média e alta complexidade. Porque a baixa complexidade todo mundo tem, é muito fácil, muito fácil. Quer ter um médico no posto, quer falar que tem um hospital municipal no município vizinho, aí chega lá em um postão, onde o cidadão dá uma torcida no tornozelo, bota ele numa ambulância, traz ele para Patos e fica no hospital regional, ou esperando vaga, ou ocupando vaga de quem tem uma fratura exposta, né? Então, não que nós somos contra esse atendimento regionalizado. Agora, é necessário que nós tenhamos também a responsabilidade regionalizada, porque o que você vê de ambulância todos os dias, proveniente de outros municípios, trazendo pacientes que são de baixa complexidade, não é de média nem de alta complexidade, vindo para Patos e ocupando espaço de quem está aí com problema sério, esperando uma cirurgia, esperando um atendimento especializado, não é pouco, é muito. Então nós queremos fazer com que cada prefeito assuma a sua responsabilidade, junto a esse grande projeto de regionalização do Hospital São Lucas, fortalecendo o Hospital Regional, inclusive, mantendo o Regional como hospital referência, e também buscando trabalhar junto à Santa Casa, que prevê a construção de um hospital em Patos de Minas. Já que a Santa Casa quer ser parceira do município, quer ser parceira da região, quer estar conosco, quer nos ajudar, por que não incentivar e apoiar essa implantação? As Santas Casas espalhadas pelo Brasil, na maioria delas é sucesso absoluto. São fundações ou ONGs que assumem essa responsabilidade e que Patos precisa realmente abraçar essa causa. Eu te diria o seguinte, Cláudio, que a saúde, ela é, sem sombra de dúvida, o grande gargalho de qualquer administrador que vier administrar o município no futuro, e que sempre será, sem sombra de dúvida, sempre será problema, né? Porque os problemas vão aumentando no dia a dia. Você resolve um, aparece outro, resolve um, aparece outro, né? E agora, principalmente, com a questão da pandemia, que, infelizmente, está aí pegando o mundo inteiro, né? Mas eu acredito o seguinte, é possível, sim, melhorar a qualidade de atendimento da baixa, da média e da alta complexidade de Patos de Minas, e lembrando que nós temos grandes parceiros da iniciativa privada. Isso é importante, porque, primeiro, além de cuidar
dos nossos convênios, além de cuidar dos cidadãos que têm um poder aquisitivo melhor, ainda é um grande gerador de emprego em Patos de Minas, grande gerador de empregos, e cuida de grande parte da população, que se não fosse os convênios, se não fosse os hospitais particulares, aí que o SUS estaria perdido mesmo, né? Mas eu diria que também a necessidade de uma conscientização dos administradores, especialmente a nível federal. Você pega uma consulta hoje pelo SUS, ela chega aí a talvez R$4, R$5. É desumano você saber que o SUS paga uma consulta de R$4, R$5 para um profissional médico. Então vai indo que o profissional acaba desistindo de atender no sistema, né? O governo federal tem que rever isso, tem que repensar, mas o município, ele pode, numa parceria ampla com os municípios que compõem essa macro-região, fazer aí uma complementação. Não o limite máximo, mas uma complementação que busque ter profissionais que atendam essa demanda e busque atender a demanda da população. Pois é verdade. Esperamos que, né, o próximo administrador da cidade de Patos de Minas, que ele possa rever isso aí com atenção maior. Eu falo porque eu já acompanhei muitas pessoas lá na UPA, já fui de acompanhante, e a gente vê as pessoas indignadas, uns maltratando o funcionário público, xingando segurança, xingando os enfermeiros, xingando os médicos, parecendo que o problema ali é deles. Às vezes já teve denúncia de médicos ou os enfermeiros que às vezes não atendem bem, ou que não demoram a atender, que quando vê está lá num tal lugar e não está no lugar de atendimento. Eu já vi essas várias reclamações. São coisas que têm que ser investigadas para ver tudo isso, e quando realmente aconteceu e foi investigada, foi detectado e resolvido o problema. A gente sabe dessa situação, que eu acredito que já aconteceu até na sua administração, quando você foi prefeito. Essa situação que eu já presenciei muitas vezes ali na UPA. Então esperamos que realmente você, como, né, o candidato que se vier a ser eleito, né, a gente torce para isso, para tudo que dê certo. Sou seu amigo pessoal, te desejo toda boa sorte, né, que Deus te ilumine, né, que te dê mais sabedoria, para que você possa conduzir esse trabalho com essa sensibilidade, com esse jeito fácil de falar, de resolver, de conquistar as coisas que você tem, né, e que Deus ilumine os seus passos, Pedro, e que tudo dê certo aí para você, viu? Nós estamos torcendo por você, e não desmerecendo os outros, claro, mas eu falo pela nossa amizade pessoal. Mas se você chegar lá como prefeito, nós sabemos que tem uma pessoa ali experiente que vai com certeza saber conduzir as coisas. Que eu desejo boa sorte para você e para qualquer um outro que for, né, eleito. A gente deseja também a mesma sorte, boa sorte, que ele seja também, que ele tenha sucesso aí, né, que Deus ilumine os passos, né, do nosso futuro prefeito de Patos de Minas. Tá? Eu, como amigo pessoal, né, te desejo a você, né, como eu tenho esse conhecimento com você, sei do seu caráter, sei da sua responsabilidade, né, então falo por você. Mas se for um outro prefeito, for um outro candidato que for eleito, que Deus também ilumine os passos dele, que dê, né, a sabedoria na hora certa, no momento certo, para resolver essas situações que o povo não aguenta mais, né? O povo não aguenta mais chegar lá na UPA, no regional, não ter atendimento, não ser bem atendido, né? Eu acho que ninguém está ali de graça, todo mundo está trabalhando e ganhando o seu. Se aceitou, porque ele tem que fazer, igual você falou, né, é uma profissão. Se ele aceitou trabalhar ali, já é uma profissão, ele está recebendo para isso. Então, mas também as pessoas têm que saber respeitar o funcionário público, que às vezes o problema não está ali com o funcionário público, né? Está além, né? Mas o problema está além. Então tem que buscar lá na raiz, saber, e o prefeito tem que ter passos firmes para conduzir isso aí e buscar a solução dos problemas. Cláudio, eu diria que, encerrando aí essa live, né, com seus amigos de Facebook e de YouTube, eu diria que uma oportunidade grande de trazer até vocês uma palavra sincera. Nós estamos aí há 2 dias do processo eleitoral, um dos países onde a justiça eleitoral é mais respeitada no mundo, onde o processo eleitoral é um dos processos mais hábeis e mais sérios e mais confiáveis do mundo, para você ter uma ideia. Enquanto os Estados Unidos gastam dias e dias para uma apuração do seu processo eleitoral,
nós, em poucas horas, temos o resultado em todos os rincões do país, né? De 5.500 e tantos municípios, a Justiça Eleitoral traz, numa agilidade, numa seriedade, num dinamismo, o resultado, seja nas eleições municipais, estaduais ou federal, seja na majoritária ou na proporcional. A Justiça traz esse processo muito rápido, mostrando a seriedade com que ela trabalha, né? E aqui, quando você me dá a oportunidade de falar para os seus milhares de amigos do Facebook e do YouTube, eu diria que o que nós pedimos, que você vá à urna, você cumpra o seu papel de cidadão de uma forma democrática, e indo à urna, aproveite esse seu tempo. Não vá à urna para votar branco, para anular o voto, para se abster do voto. Por quê? Porque você está contribuindo para o progresso de sua cidade, para com a democracia de seu país, de seu município, né? É claro que nós não tiramos a razão do eleitor. O eleitor, ele tem as suas razões quando ele está indignado, quando ele sente na pele a perda de um parente, quando ele sente na pele a dificuldade de um atendimento médico, ou de uma falta de vaga na escola, ou de um desemprego. Mas aqui, eu diria, como cidadão, como um ser simplesmente humano, esquecendo de um lado o candidato, que você vá realmente à urna e faça o seu papel democrático. Mas é importante também lembrar que nós somos hoje 7 candidatos, todos nós com as nossas virtudes, todos nós com os nossos defeitos. Então, por isso, ao chegar à urna, escolha um de nós. Faça com que amanhã você possa bater no peito e dizer: o meu prefeito, meu candidato foi eleito, ele é um bom prefeito. Ou o meu candidato foi eleito, ele está deixando a desejar, mas eu vou sugerir a ele que melhore a sua administração, eu vou dar a ele uma opinião, porque a partir daí você tem o direito de cobrar, seja do seu prefeito ou seja do seu vereador, né? Porque quando você abstém de votar, quando você vota branco ou você vota nulo, com que direito, com que razão, nenhum, né? Com que moral você pode cobrar do administrador? Verdade. Ah, não, eu pago imposto, mas você não cumpriu o seu papel democrático, você não cumpriu o seu papel de cidadão, que era ir à urna e escolher o seu candidato. Então, por isso, com todo respeito aos nossos amigos que estão aí, através dessa live nos assistindo, né? Os seus inúmeros amigos, centenas e milhares de amigos, que façam esse papel, porque com certeza você está contribuindo muito para com o processo democrático. Eu agradeço a vocês, aproveito essa oportunidade de falar com seus amigos para pedir desculpas, que às vezes no decorrer da nossa caminhada aí, visitando dezenas de bairros, mas deixando de visitar outros que não demos conta, é humanamente impossível falar que visitaria todas as casas. Pedir desculpas por não ter cumprimentado você pessoalmente, por não ter ido à sua casa, porque realmente já não dá conta. Tomado um cafezinho. Ou feito aquela visita tradicional, né? Verdade. Peço desculpas, agradeço a vocês que estão aí nessa live e que abriram as portas de suas casas, que abriram os portões, ou que abriram o sorriso alegre para nos atender, e também entender aqueles que às vezes, de uma forma assim um pouco ríspida, mas com a sua razão, né? Principalmente devido à pandemia, devido ao desemprego e devido à descredibilidade que hoje tem vários homens públicos, nós temos que dar razão a você, tá? Agradeço de coração a vocês, agradeço essa oportunidade dessa live. Isso é muito importante, esse tipo de conversa aqui, ele traduz para o cidadão um momento oportuno de estar conversando, batendo papo com o candidato, ou com o político, ou com aquele cidadão que está do outro lado na internet, né? Então fica essa abertura aí. Eu sugeriria que isso fosse feito com mais frequência por todos os candidatos, né? Por todas as pessoas que têm amigos, porque realmente é uma abertura muito boa, viu, Cláudio? Que todos, né? Sim, agradeço de coração, viu? Essa oportunidade, viu? Que Deus ilumine a todos aqueles que estarão participando do processo eleitoral e que ilumine também a todos aqueles que irão lá escolher o seu candidato. E que siga o conselho aí, o conselho do Pedro, né? De você ir nas urnas, votar, viu, gente? Exercer o seu ato de cidadania, ser democrático, escolher o seu candidato, né? Porque, afinal de contas, você que é morador de Patos de Minas, você que é morador da região, da zona rural,
Ah, eu não vou votar em candidato. Eu já vi muita gente falando isso para mim. Já foi muitos, Pedro, que chegou em mim e falou: Cláudio Rodrigues, não vou votar nenhum candidato. Não precisa nem bater no meu portão, que eu vou soltar os cachorros. Foram muitas pessoas que falaram isso para mim. Mas no que eu pude falar e dialogar com a pessoa, eu expliquei, falei: olha, não é bem assim, você não pode fazer isso, certo? Aí sim que você tem que votar, procurar um candidato sério, honesto, que não está entrando lá pelo dinheiro, pela fama, pelo poder. Você tem que escolher um candidato que tenha missão, que quer trabalhar pelo povo, que quer fazer algo para a nossa cidade, que não vai esquentar banco lá no gabinete do vereador, do prefeito, que vai para as ruas, que vai ver aonde está o problema, que vai solucionar os nossos problemas, que vai buscar em outros lugares, porque nós vivemos de política. Nós bebemos, comemos, levantamos, dormimos política. Nós somos políticos, todos nós. Porque tudo se resolve com a política. Não adianta, nós precisamos. Com eles ou sem eles, nós precisamos deles lá. Do prefeito, do vereador, do deputado, do senador, do governador, do presidente da república. Nós precisamos deles. Mas para isso nós precisamos também ter nosso ato de democracia, de escolher, saber escolher as pessoas certas. A sugestão está aí, o Pedro, que é um cara inteligente. E você já sabe qual que é meu voto. Meu voto você já sabe qual que é. Eu vou votar no Pedro, eu sou sincero, eu sou honesto. Viu, Pedro? Se você tiver um voto lá na urna, será o meu. Como locutor, Cláudio Rodrigues, eu como pessoa, amigo, conheço o seu trabalho, a sua potência de sair e resolver os problemas, seu dinamismo, seu conhecimento, sua inteligência. Pode contar comigo, viu, Pedro? Quero te desejar aí boa sorte para você, né? E para os demais candidatos a vereadores, os outros candidatos também a prefeito, caso qualquer um que for eleito, né, que tenha a sua sorte, que Deus ilumine, né, que nós precisamos. Acabou a política, acabou tudo, então voltamos tudo normal, então vamos agora direcionar a nossa cidade. Porque o Cláudio apoiou fulano, ele não vai ser bem recebido aqui na minha prefeitura, eu não vou abrir as portas do gabinete para ele. Não, gente, a política acabou. Agora vamos continuar, nós vamos brigar por um bem comum, que é a nossa cidade, que é Patos de Minas. Se for preciso, eu vou lá, sim, que seja o Pedro, seja quem for, eu vou lá e vou bater na porta e vou cobrar. Entendeu? Vou cobrar, sim. E eu trabalho na imprensa, se for preciso, eu vou lá e vou bater, vai ter que me atender, sim. Nós vamos ter que atender, seja o Pedro, seja quem for lá, vai ter que me atender. Então, esse é um direito meu. Eu escolho o meu candidato, como todo mundo escolhe seu candidato, certo? Então não vamos julgar isso depois das eleições. Tem gente que julga isso depois das eleições. Fulano votou em mim, eu tchau para ele. Vereador é assim. Não votou em mim, você apoiou, foi outro, então eu precisei do vereador tal, X ou Y, o meu que eu apoiei, exemplo, né? Estou dizendo um exemplo aqui. O que eu apoiei às vezes não foi eleito, aí eu preciso de um vereador, vou lá e converso, Cláudio, você apoiou, foi outro cara lá, como é que eu faço? Então tem muitos que pensam assim dessa forma, cabecinha pequena, né? Pequena. Então vamos pensar diferente. Acabou as eleições, Pedro, a vida segue e o bem comum é a nossa cidade de Patos de Minas, né? E as pessoas precisam dos nossos políticos. Sim, Cláudio. Eu diria, nós estamos encerrando essa live, né, que para mim foi de extrema importância. Dizer aí aos seus amigos, tanto do Facebook quanto do YouTube, que esse pensamento seu é o pensamento correto, né? E lembrar que é bíblico, né? Nós temos na Bíblia que a Constituição da autoridade é por Deus, ela inspira a pessoa para que a pessoa possa escolher o seu representante. Então, por isso que é necessário que o representante, sendo eleito, seja ele quem for, ele não pode haver esse processo de perseguição, esse processo de, eu atendo A e deixo de atender B, né? Eu atendi inúmeros cidadãos que não tinham dito a mim, inclusive, que não tinham sido meus eleitores, quando fui prefeito ou vereador. Por quê? Porque a partir do momento que você terminou o processo eleitoral, volta-se ao processo normal, né? Verdade. Onde o cidadão é pagador de imposto, tem o direito de ser atendido, onde o eleito
tem o dever de buscar atender a toda a sociedade, porque ele é representante da sociedade, né? Deixo aqui o meu boa noite aos seus amigos e os seus esse grande número de amizades que você tem aí, é muito número, é 5 mil amigos no Facebook. Isso. Não tem mais porque não cabe, né, Cláudio? Não cabe. Não... tem um limite, né? É um limite às vezes a gente fala, mas o Cláudio não quer aumentar os seus números de amigos aí no Facebook, mas porque tem um limite. Porque se não tivesse, com certeza, eu tenho aí a impressão que chegaríamos a 10 mil amigos. Ou mais, né? Pessoas que te seguem, que gostam de você. Então isso é muito feliz, é muito gratificante, viu, Cláudio? Muito bom. Pode dizer aos seus amigos aí que você é uma pessoa que tem um grande número de amigos te seguindo e eu aqui usando essa oportunidade de levar um abraço fraterno e sincero a todos eles. Fiquem com Deus. Obrigado também. A todos. Boa noite para você, viu, Pedro? Sucesso aí na sua trajetória, que Deus te ilumine a você, que você, né, receba aí as bênçãos de Deus, Nossa Senhora da Aparecida, e que tudo dê certo aí, né? O que for, será, com certeza, não tem dúvidas. Eu acho que nós temos aí um livro da vida que já está escrito lá. Esse vai ser, será. Então, se for, você vai ser, com certeza, né, o nosso prefeito de Patos de Minas, nosso próximo prefeito, a gestão 2021, a partir de 2021. E sucesso aí para você e toda a sua equipe. E parabéns aí ao Marcelo Levino, que é uma grande pessoa. Viu, Marcelo? Você é um cara, gente fina, humilde, tem uma humildade extraordinária. E eu sei que essa parceria aí vai dar certo. São dois caras competentes que vão, com certeza, fazer uma boa administração, se caso vier a ser eleitos. Grande abraço, Pedro. Amém, valeu. Amém. Um grande abraço, muito obrigado. Ao seu colega aqui também, que é filho do Dila, né? Dila. Como é que é o nome dele? Rafael Dila. Rafael, né? Isso. Rafael, um grande abraço para você, viu, Rafael? Obrigado. Tá aí assessorando o Pedro Lucas aí, tá juntamente com ele aí, ajudando nessas correrias aí, né, Pedro? Isso. E amanhã, como é que tá a sua agenda para amanhã, Pedro? Você vai estar em algum lugar? Amanhã de manhã eu pretendo visitar o bairro Rosário, né? Onde o bairro Rosário. Nós temos uma amizade, um carinho muito grande por aquela comunidade, na parte da manhã. Certo. À tarde buscaremos recorrer a um outro bairro da cidade, fechando o período da noite até a hora que a Justiça Eleitoral permitir, né? Nós temos respeitado o horário da Justiça Eleitoral e temos buscado sempre respeitar também o cidadão. Eu queria até aqui dar um conselho. Quando você vai na casa de um cidadão e usa aquela sua oportunidade que ele te dá de colocar uma mensagem na sua caixinha de correio, nós temos colocado uma mensagem apenas, né? É o famoso santinho, né? Uhum. E tem alguns, às vezes, que colocam 10, 15, tumultuando a caixa postal do cidadão. Eu sei. Tem muitos que fazem isso. A gente entende assim que é até um pouco desrespeitoso, mas eu busco sempre respeitar, né? Às vezes no horário noturno eu vou na casa, deixo uma mensagem pequena. Se ele tiver interesse em escolher a minha pessoa, com aquela mensagem ele vai escolher. Não precisa colocar 10, 15 material ali ou colocar um tamanho enorme que impede até mesmo o próprio correio de levar a mensagem, levar a correspondência do cidadão. É verdade. Né? Então nós trabalhamos dessa forma e assim eu aconselho a todos os candidatos, principalmente no decorrer do amanhã, para que leve apenas a sua pequena mensagem e deixe o eleitor ficar bem à vontade na escolha do seu representante, seja no Legislativo ou seja no Executivo. Ok, valeu. Muito obrigado ao Pedro Lucas, a você que esteve aí do outro lado, nos assistindo. Muito obrigado pelo carinho. A qualquer dia, a qualquer hora, a qualquer momento, nós estaremos de volta aí com alguma live. E tem a live também, né, do locutor Cláudio Rodrigues no dia... Que dia que é a nossa live lá, o Deison Lucas, diretor nosso aí da... Tem uma live aí, depois a gente vai divulgar essa live, voltar a divulgar, porque durante esse período de campanha aí a gente já parou de divulgar a live. Tem outra live do locutor Cláudio Rodrigues, musical, né, música, entretenimento, alto astral... e várias brincadeiras, distribuição de brindes. E a partir de segunda-feira a gente volta ao programa, estava de férias, a gente vai voltar com o programa Cidade Notícias, com as notícias de Patos de Minas e região. Eu, o locutor Cláudio Rodrigues e Deison Lucas, através do Facebook, do YouTube, levando todas as informações de Patos de Minas, do que acontece na cidade de Patos e região. A partir de segunda-feira, às 18 horas, de volta aí o programa Cidade Notícias. Grande abraço a todos, boa noite, fiquem todos com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau.